próximo de sua casa. I beg you not to hurt her. A busca vira uma caçada a um assassino. Todos estavam tensos. Acho que nunca voltamos para casa sem temer que ele atacaria de novo. E a polícia precisa pegar o assassino antes que ele ataque novamente. Temos minutos, talvez horas, para trazê-la de volta viva. Esse caso deixou uma marca na minha alma que nunca mais vai sair. Bring her home to us. I beg you. Os Mistérios do Lago Erie. Em todo o Dia das Mães, para minha mamãe mais querida de todo o mundo. Mamãe, eu espero que você saiba que eu te amo tanto, 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 tanto. Eu quero que você saiba que eu sempre vou estar com você. Foi o que ela disse. No começo dos anos 90, Maria Jones e seu marido George compraram uma casa em Parkdale, um subúrbio de Toronto, muito perto do Lago Erie. Era uma rua cheia de famílias, crianças brincando na rua, era uma comunidade bem familiar, era excelente e muitas crianças felizes. Quando conheceu George, Maria já tinha 3 filhos de um casamento anterior, mas as crianças o chamavam de pai. Então, Maria e George tiveram Holly. A Holly nasceu em 14 de setembro de 1992. Era uma bebezinha linda, muito carinhosa. Amava cantar, amava dançar. Era uma criança normal, feliz. A Holly era muito amigável, se divertia o tempo todo. A Holly e eu nos conhecemos no primeiro dia do jardim de infância. Eu lembro de passar por essas portas e pelo corredor e ver a Holly lá com aquele sorriso lindo e aquilo me fez sentir muito bem-vinda e, a partir daquele momento, nos tornamos grandes amigas. Essa foto aqui eu tirei da Holly em uma das noites que ela vinha dormir na minha casa. Ela estava segurando o meu gato, ela adorava animais. Eu me lembro de colegas de classe amando estar perto dela pelo fato dela fazer todos se sentirem muito felizes. Eu conheci a Holly quando eu me mudei pra rua que ela morava e a gente morava, eu acho que umas 4 casas de distância. Essa foto é do meu aniversário de 7 anos, com o tema das Spice Girls. Então, aqui tô eu e a Holly lado a lado. Ela é a que tá, assim, fazendo a pose das Spice Girls. E a segunda à direita, ok? Quando Holly fez 10 anos, seus pais lhe deram um pouco de independência. Ela estava chegando ao ponto que poderia andar sozinha. Era o único caminho que ela poderia fazer. Seguia a Sterling, cruzava a Bloor e subia Perth. Fizemos o caminho juntas muitas vezes. E a Holly sabia que não tinha qualquer outro caminho que ela pudesse fazer. Por favor, não vá por ali. É perigoso, ok? Ok. Ok. Sit down. 12 de maio de 2003, era um dia típico. Holly estava em casa brincando com sua amiga de escola, Cláudia. Quando ela veio para casa, ela trouxe a Cláudia com ela. E elas se vestiram como se fossem cantoras. Meninas,
Tá na hora da Cláudia ir pra casa. Eu prometi que levaria a Cláudia pra casa. Eu volto rápido. Ela me deu aquela sensação de... Uau, ela é tão responsável. E ela queria ser tão independente. E eu tinha a sensação de que não queria tirar aquilo dela. De que eu queria deixar ela ir. Ok, mas só dessa vez. Obrigada. Podem ir. Porque era o mesmo caminho, não tinha nada de diferente. Era a mesma rota que ela ia para a escola. Só um pouco mais perto. Eu me lembro de colocar a blusa roxa, abotoar e então colocar uma jaqueta por cima. E pensei, você não vai a lugar nenhum, só vai até a outra rua e volta. Tchau, mãe. Eu tive um pensamento. Eu deveria ir agora e ficar na esquina, estacionada. E quando ela estiver voltando, eu buzino e ela entra no carro. Mas eu não fiz isso. É um grande arrependimento que eu tenho. Ela deveria voltar em 20 minutos, talvez até menos, porque quando ela estivesse sozinha no caminho de volta, provavelmente correria um pouco também. Mas depois de meia hora, nenhum sinal da Holly. Eu esperei e fiquei brava com ela. Achei que tinha ficado na casa da amiga e não me ligado, mas era estranho, porque ela nunca tinha feito aquilo. Com seu pânico aumentando, Maria percebe que ela não tem nem o telefone da casa da Cláudia. George, ela saiu de casa com a Cláudia. Eu liguei para o meu marido e disse, George, a Holly não está em casa. Ela saiu para acompanhar a Cláudia e não voltou. Conforme as horas foram passando, foi ficando mais e mais difícil. Eles procuraram em todo lugar. Ligaram para todos os amigos da escola. Finalmente descobriram o telefone da Cláudia, mas a mãe dela disse que a Holly tinha voltado para casa assim que deixou a Cláudia, muitas horas antes. Às 20 horas, Maria ligou para a polícia e as viaturas foram enviadas imediatamente para achar a garota desaparecida. A Holly nunca tinha sumido antes. E ela tinha só 10 anos, o que aumentou significativamente o fator medo. Existem apenas 2 motivos básicos que fazem crianças serem raptadas e esperamos que seja o primeiro, que é algum tipo de envolvimento familiar. Pelo histórico, temos uma chance maior de recuperar a criança com sucesso. Por outro lado, se for um estranho ou responsável pelo rapto, temos minutos, talvez horas, para trazê-la de volta viva. Com o passar das horas, nenhuma pista foi descoberta na casa dos Jones. A polícia aumenta sua busca pela Holly. Por volta das 8 horas daquela manhã, eu estava com o estômago virado, preocupado com aquela criança. Eu talvez fiz o discurso mais sério que já tinha feito. E eu coloquei dezenas de policiais do lado de fora do posto de comando e dei ordem expressa de bater em toda e qualquer casa que estivesse na rota da Holly. E se tivesse qualquer resistência, era para me ligar que eu iria ao endereço. Alguém em casa? O desaparecimento da Holly chegou aos noticiários. Mais cedo naquela manhã, Maria fez um apelo ao público. Querida, se você puder me ouvir, você sabe o quanto te amamos. Eu sinto você aqui comigo. Eu estou tentando te achar. Estamos fazendo o melhor que podemos. E quem estiver com ela, eu imploro do fundo do meu coração que você traga a minha filha para a casa dos pais e mantenha ela Eu sabia que era ruim, eu sabia. Mas eu continuava acreditando que não era tão ruim quanto eu pensava. Mas eu sabia que ela tinha sido levada, mas queria acreditar que ela voltaria. Quando falamos com a imprensa, esperava que ela ainda estivesse viva. E quem estivesse com ela poderia devolvê-la pra gente.
You keep her safe, I beg you. She hasn't ever hurted anyone in her life. She's a happy girl. I beg you not to hurt her. Bring her home to us. Fire of my sister. That is your sister? Yeah. Yeah? Have you been up all night? Mm-hmm. How's your family doing now? Not well? I'm sorry to hear. I'm sorry. Holly Jones, de 10 anos, está sumida por mais de 20 horas e toda Toronto está em alerta máximo. Last night, she crossed Florida to walk a friend home at about 6:30. She dropped that friend off. That was the last time she was seen. I don't even sleep these nights. We are worried about her, and my daughter, she's very upset. Eu me lembro de ficar ouvindo as notícias o dia todo. Minha família e eu ficávamos colados na TV, colados no rádio, colados em todas as novidades a respeito das buscas. Eu lembro de estar na classe e tinha muitos helicópteros o tempo todo e dava pra saber que eles estavam buscando a Holly. Naquela manhã, os detetives foram notificados que um passeador de cães descobriu uma mala de academia em uma área de recreação fora de Toronto. Era uma manhã fria, com muito vento. Policiais já tinham usado uma lona para cobrir a mala de ginástica. Eles puxaram a lona e eu pude ver um torso de uma criança branca. Antes que os detetives conseguissem voltar para a sede, mergulhadores recuperaram uma segunda mala ainda mais pesada na Bahia. Ambas as malas são levadas a um necrotério. O legista abriu a mala e a primeira coisa que percebemos foi sangue misturado à água do lago. Daí ele mexeu dentro da mala e nos descreveu o que estava sentindo e disse: "Eu sinto como se tivesse 2 braços aqui. E eu acho que temos uma cabeça de criança." Eu tinha uma foto da Holly e não havia a menor sombra de dúvidas. Aquela era Holly Jones. Ficamos tão emocionados e furiosos com o que tinha acontecido para essa pobre criança que nós estávamos mais motivados do que nunca para pegar a pessoa que fez isso. A mala contém outras pistas importantes, incluindo vários panos de limpeza e uma base de esfregão. Além do esfregão, havia fibras verdes que poderiam ser de uma toalha de banheiro ou tapete. O legista também recolheu pedaços de unha para checar possível DNA do assassino. Em quase todos os nossos casos, as vítimas conseguem arranhar seus agressores. A polícia na ilha continua a busca pelos restos mortais de Holly. Ainda não tínhamos recuperado as pernas da Holly e isso virou uma missão, pois estávamos determinados a levar a Holly para casa, para que os pais pudessem dar a ela um enterro apropriado. Nosso próximo pensamento era na família e em como íamos falar para eles o que vimos hoje. Um dos investigadores entrou e falou que tinham achado ela. E não, tudo mudou. Na nossa vida, tudo mudou completamente.
I have a sad notification that the search for Holly Jones is now a search for a killer. O dia que descobrimos que o corpo da Holly tinha sido identificado, minha mãe foi pegar as cartas. Ela me deu essa carta da Holly. Eu mal conseguia respirar enquanto segurava aquela carta e eram só lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Era como se eu não pudesse acreditar que ela tinha partido e eu não teria mais oportunidade de estar com ela novamente uma última vez. Aquela carta era sobre a gente, era sobre a nossa amizade, sobre nossa ligação. Mas foi tão perto do espaço de tempo que tudo aconteceu, que a polícia acabou levando a carta como evidência. Então, eu não tenho mais essa carta há 15 anos. Além da casa da família Jones, a vizinhança é tomada pelo luto. Eu sei que aquilo teve um grande impacto na comunidade. Todo lugar que você fosse, o nome dela era mencionado. Ela estava no noticiário, as pessoas falando sobre isso. Era como se a Holly fosse a filha de todo mundo. O apoio era inacreditável. Recebíamos cartas, cartões. Estávamos recebendo cartões de outras partes do mundo, outros países. Mas nossa comunidade foi muito solidária. Apenas 800 metros separavam a casa onde ela foi vista pela última vez da sua própria casa. Os esforços da polícia agora se concentram em quem pode ter cruzado o caminho da Holly nessa trajetória curta. Uma das primeiras tarefas era realmente conhecer quem morava por ali. Quem vivia no trajeto que a Holly andou. Chegamos à rota, são 600 metros. Mais de 2.000 pessoas moram ali. Oficiais fardados foram enviados para falar com cada morador e pedir uma amostra de DNA de cada homem. A maioria das pessoas dizia, você está investigando o quê? Me dá essa haste. E boa sorte, eles devolviam. Os que não faziam isso não sinalizavam que era para dar uma olhada maior neles. A polícia também está buscando por sinais de um esfregão e tapetes, carpetes ou toalhas verdes. Uma possível fonte de fibras achadas no corpo de Holly. E numa parada pelo trajeto, eles acharam um possível suspeito. Havia um desenvolvedor de programas de computador que não tinha um álibi, que se recusou a dar o DNA, então ele entrou no topo da lista. A polícia também viu de relance um tapete de banheiro verde dentro da casa dele. Além do teste de DNA porta a porta, a polícia verifica os registros locais de molestadores de crianças. Criamos um raio de 2 quilômetros em volta da casa da Holly e descobrimos 283 molestadores vivendo naquela área. Claro que eles foram os primeiros a serem entrevistados. E conforme a polícia vai de porta em porta, um dos homens dessa lista se destaca. Os detetives foram até a porta dele e bateram. Ele veio e eles podiam sentir o cheiro de alvejante vindo de dentro da casa. E ele não tinha um álibi. Nós pedimos uma haste para a saliva e ele se recusou a providenciar. Não, o teste não. Ele se recusou a deixar os policiais entrarem na casa. 30 horas depois que o corpo de Holly foi descoberto, a família ainda está se recuperando da sua morte. Eu estava ficando louca. Eu me lembro de ficar acordada a noite toda. Balançando, sempre balançando, não conseguia parar. E eu fazia isso porque, por alguma razão,
meio que conseguia senti-la. Com um assassino de crianças à solta, essa vizinhança antes calma está agora paralisada com medo. Isso fez a cidade toda ficar com medo e dor e choque. Now I don't think I'm gonna step foot out of the house. How does that make you feel as a mother? Oh, it makes me feel terrible. I can't stop crying. I just, like, could have been her. Eu podia ver isso na rua. Você podia ouvir isso nas vozes das pessoas. I mean, Holly was a girl that was street smart little girl. What's happened in this city? I don't understand what's happened in this city. It's crazy. Eu não me lembro de ter sentido aquela sensação de medo na cidade de Toronto antes daquilo. Enquanto os detetives monitoram de perto o molestador que se recusou a fornecer o DNA e cuja casa cheirava a alvejante, eles recebem uma nova dica sobre o dono de uma marcenaria ali perto. Nós recebemos a dica de alguém dizendo que ele estava envolvido com ferramentas, maquinário pesado, serras e todas essas coisas. Ele morava do outro lado da rua da Holly. Aqui é a casa da Holly. É. A área da marcenaria era bem por ali, se ainda estiver por lá. Mesmo. Vamos dar uma olhada. Bem ali, ó. É. Durante a busca na marcenaria, a polícia confirmou ter visto vários maquinários pesados. Quando eles finalmente conseguiram pegar o dono, ele foi bem evasivo, se recusando a fornecer DNA. Estava tudo fazendo sentido. E o dono da marcenaria imediatamente pula para o topo da lista de suspeitos. E claro, com a parte do esquartejamento desse caso horrível, eles tinham todas as ferramentas e serras e tudo mais que era outro sinal de alerta. Era tão perto da casa da Holly que ele poderia ter tido a oportunidade de observá-la em muitas ocasiões. Detetives viram que havia carpete verde dentro da loja também, então esse foi outro alerta para a gente. Enquanto o dono da marcenaria era levado para interrogatório, o detetive Comeau recebe notícias positivas. Eu me lembro de receber a ligação da bióloga-chefe do Centro de Ciências Forenses e ela me disse que o DNA do suspeito pôde ser obtido sob as unhas da mão direita da vítima em questão. São poucas células. Mas é o suficiente. Foi uma grande informação para nós. Nós rapidamente diminuiríamos nossa lista de pessoas que poderiam ter feito aquilo. Detetives recolhem amostras de DNA do lixo do lado de fora da casa do possível molestador. Mas os testes mostraram que não era ele, e ele foi tirado da lista de suspeitos. Na casa da família de Holly, Maria está com dificuldades para superar. Eu não pude ser uma mãe por um bom tempo. Eu preferia que ela fosse atropelada por um ônibus. Ou que tivesse ficado doente e morresse num hospital. Mas saber o que ela passou antes de ser assassinada é difícil de aceitar. Again, I'm going to introduce to you Staff Inspector Gary Ellis to update you on the Holly Jones murder investigation. This person has made mistakes. These person or persons who have killed Holly have made serious mistakes. And eventually we're going to catch them. Em posse do DNA do assassino, a polícia pode finalmente descartar suspeitos inocentes com o teste da haste, rapidamente limitando a busca pelo assassino de Holly.
6 dias depois da sua morte, Holly é enterrada. Havia uma multidão, haviam todas aquelas pessoas que se juntaram em memória da Holly. Era ótimo ver como a comunidade se uniu em um jeito onde todos estavam vivenciando uma perda juntos. Era como se a Holly fosse filha de todo mundo. Eu me lembro de ver a mãe dela e as irmãs saindo da igreja e como elas estavam arrasadas. É meio nebuloso para mim, mas eu me lembro de ver a Holly uma última vez no caixão. E eu disse para o George, eu nunca mais quero olhar para um caixão de novo. O dono da marcenaria do outro lado da rua aparece para sua entrevista com a polícia e não faz nada para diminuir as suspeitas. Danny, we know where you were on the 12th. You were spotted and Holly was passing by and you don't remember any of that? Ele sentou comigo e o Al por mais ou menos 1 hora. Come on now, open up to us. Durante a entrevista ele se mostrava muito ansioso. Ele tinha respostas anormais para perguntas que qualificávamos como muito normais. Danny, we know you've been in trouble with the law before. Quando ele saiu, o comportamento dele tinha sido muito estranho. Perry coloca a equipe de vigília em cima dele. Ele avisou que estava saindo da cidade, mas os policiais viram ele correndo de volta para a marcenaria. Então, obviamente, íamos focar nele. Estávamos recebendo atualizações em tempo real de que ele tinha voltado para o seu endereço comercial e saiu com uma mala bem pesada. A amarrou em sua moto e saiu. Nosso maior medo era de que ali poderiam estar as pernas da Holly. 3 semanas depois do assassinato de Holly Jones, de 10 anos, e o principal suspeito, um dono de uma marcenaria vizinha, fugiu da polícia com uma mala em que eles achavam conter as pernas sumidas da menina. O suspeito deixou a mala em outra casa na vizinhança e acelerou para fora da cidade. O Al e eu fomos fazer uma visita naquela casa. Nós realmente não sabíamos o que estaria dentro daquela mala. Eles temiam o pior. Eles aprenderam a esperar por isso naquelas últimas semanas. E tinham 3 quilos de maconha na mala. Então todo aquele comportamento suspeito era sobre uma plantação de maconha. Não tinha nada a ver com o nosso homicídio. Testes de DNA na mala revelam que não há ligação entre o dono da marcenaria e a morte de Holly. A atenção da polícia agora se volta para o desenvolvedor de programas que se recusou a dar amostra de DNA anteriormente. Na ocasião, os detetives viram um tapete de banheiro verde em sua casa. O nome dele é Michael Briere. Ele morava diretamente no trajeto que a Holly tinha passado, naquela noite que ela sumiu. E ele não tinha um álibi. A polícia o visitou novamente e perguntou onde ele mantinha seus produtos de limpeza. A resposta dele literalmente foi: eu não uso um esfregão. Ele usou a palavra que estava em nossas evidências. Ele usou a palavra e quando ele a usou, chamou muito a nossa atenção. Como ele havia se recusado a fornecer amostra de DNA, a polícia manteve guarda do lado de fora de seu apartamento, esperando que ele deixasse uma amostra inesperada no lixo. Normalmente é questão de horas entre a pessoa sair de casa e a equipe de vigília ligar para falar que tem a amostra. E naquele caso passaram-se vários dias. Ele era a única pessoa que não deixava uma amostra pública do seu DNA descartada.
O homem de 35 anos vivia sozinho desde que se divorciou da esposa 6 anos antes. Um homem discreto, Briere, não tinha ficha criminal e ficava muito na dele. Como o comportamento dele ficava cada vez mais suspeito, Comeau e Perry focaram nele. Uma das coisas que sempre fazemos para nos colocar na investigação é refazer o trajeto. E você pensa, se essa criança desaparecesse da rua na hora do rush, em um belo fim de tarde de maio, esse seria o local perfeito para alguém pegar uma criança. Porque se alguém sair dessa viela e pegar uma criança, ele estaria naquela porta em questão de segundos. De todo o trajeto, esse trecho é o que nos fez parar e que, de fato, nos deixou arrepiados. Enquanto estávamos lá, Michael Briere saiu pela porta da frente e ele tentou passar pela gente como se não nos conhecesse. E aquela era nossa oportunidade para eu dizer: oi, olá senhor, eu sou o sargento detetive Comeau, esse é o sargento detetive Perry. E quem é você? O Dave sugeriu entrarmos na casa, onde era mais quieto, para podermos falar com ele, e ele concordou. Se o alarme ainda não estivesse tocando, eles estourariam de tocar assim que eles entrassem no apartamento de Briere. Você entra pela porta e todas as janelas estão fechadas, cortinas abaixadas. É escuro, é sujo. Há uma prateleira cheia de brinquedos de criança. Sobrinhas? Sobrinhos, talvez? Não. Perguntamos algumas coisas sobre aquilo e ele apenas dizia que gostava de colecionar brinquedos. E havia uma foto de uma mulher na geladeira. Eu suspeitei que fosse a mãe dele e também suspeitei que ela havia falecido, então acabamos mudando o tópico da conversa para isso. Falamos sobre o fato de ele não estar presente quando ela morreu. Ele ficou bem emocionado e chorou. Ele ficou bem chateado com a perda da mãe. Uma das coisas que percebemos foi um pacote novíssimo que continha cortinas de chuveiro e tapetes de banheiro beges em cima da mesa da cozinha. Novíssimos. Quando fomos ao banheiro, nós vimos que não só as cortinas do chuveiro, mas também os tapetes do banheiro não estavam lá. Como fibras de tapete de banheiro verdes foram achadas na mala com o corpo da Holly, os detetives pressionaram Michael por uma amostra de DNA. Esperávamos que você pudesse nos ceder uma amostra. É só formalidade. Fizemos o mesmo com todos da vizinhança. Eu não quero fazer isso. Aí ele foi ficando nervoso. Ele abria e fechava o punho. Por que eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero fazer? Isso é uma violação dos meus direitos! Ei! Chegou ao ponto de eu achar que a sua raiva era tanta que ele iria atacar o Al ou atacar a mim. Por que você não passa na delegacia e a gente conversa sobre isso? Hã? Finalmente, Briere se acalma e concorda com uma entrevista. Eu vou setar tudo pra você. Mas ele ainda não daria seu DNA. A gente pode esperar. Mais de 30 dias depois do assassinato de Holly Jones, o principal suspeito, Michael Briere, se apresenta à delegacia voluntariamente. Alguns dias depois, ele ligou para o Dave e perguntou quando eu posso ir para minha entrevista. Eu tirei 2 dias de folga do meu trabalho. Nós dissemos, quem faz isso? Bom, provavelmente é alguém que quer entrar aqui, rolar os dados e ver se consegue enganar esses 2 detetives. Quando ele chegou, o Dave e eu fomos bem cordiais. E então nós explicamos para o Michael que ele não estava preso. Nós não tínhamos prova, nem para determinar que ele era um suspeito no caso. Tudo que tínhamos era o comportamento bem estranho e muitos alertas. Então o motivo da entrevista era investigar mais esse comportamento. A pergunta mais importante que fizemos
Provavelmente foi se ele tinha feito mudanças no apartamento depois de 12 de maio, o dia que a Holly desapareceu. Então, Michael, me fala. Alguma mudança em casa desde o dia 12? Alguma reforma? E ele começou a falar numa forma bem vaga que ele tinha trocado os tapetes do banheiro, a cortina do chuveiro. E ele ainda disse, você esteve lá, você as viu sobre a mesa. Perguntamos que cor eram os antigos. E ele disse, pretas. E assim que ele disse isso, o Al e eu sabíamos que ele estava mentindo. Nós passamos uns minutos ao final da entrevista falando que nós estávamos agradecidos pela ajuda e que agora poderíamos seguir com o nosso trabalho. Ele saiu de lá bem feliz, achando que tinha enganado esses detetives. Assim que ele saiu, ele foi a uma loja de conveniência e comprou uma lata de refrigerante. E ele jogou a lata de refrigerante fora. E foi a primeira vez em muitos dias que ele potencialmente descartou uma amostra de DNA em um lugar público. Briere, que vinha evitando cuidadosamente deixar traços de DNA, finalmente tinha cometido um erro. Em questão de horas, a amostra foi processada no laboratório da polícia. Quando nós recebemos a ligação da chefe de biologia e ela perguntou pelos interesses da segurança pública, vocês têm vigiado Michael Briere por 24 horas? E eu disse, nós iremos. Detetives cruzaram o DNA achado sob as unhas da jovem assassinada Holly Jones com o do desenvolvedor de programas Michael Briere. O caso contra ele era infalível. Chegara a hora de prendê-lo. Foi nesse lugar. Foi aqui. Foi aqui que o prendemos 15 anos atrás. O Dave e eu viemos a esse mesmo lugar de manhã cedo. E íamos prendê-lo antes de entrar no metrô. Eu acenei e disse, oi, Michael, sargento detetive Alcumô. Fui apertar sua mão porque não queria que saísse correndo. E esse foi o sinal para o Dave pegar os 2 braços dele. Eu dei voz de prisão pelo homicídio doloso de Holly Jones. Ele se rendeu completamente. Nós o pegamos, algemamos e colocamos no nosso carro e saímos. Não ficamos mais do que 1 minuto. Eu me lembro de olhar para o sol nascendo num belo dia de junho e eu tinha Michael Briere no banco de trás por homicídio doloso. Eu queria dizer, dê uma olhada pela janela, porque é a última vez que você vai ver o sol nascer desse jeito. Exatamente 40 dias depois da morte de Holly, Michael Briere está sob custódia da polícia. Nossa estratégia com o Michael, assim que o trouxemos para a delegacia, foi de tratá-lo com gentileza. Eu não ia mencionar o fato de que tínhamos o DNA, que o estávamos vigiando e tudo o que sabíamos sobre ele. Pense na sua mãe lá no céu. Nós sabíamos que a mãe dele havia falecido, então eu pedi para que a escutasse. Ele tombou a cabeça entre as pernas. Naquela hora, eu tinha certeza de que estávamos prestes a ouvir algo muito importante. Finalmente, ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse: Nunca vão achar as pernas. Eu coloquei no lixo. E eu parei e nunca respondi aquilo. Eu acho. E ele nos deu a confissão mais explícita, cronológica e detalhada que eu peguei em 40 anos. Briere narrou como ele raptou Holly, levou-a para os fundos da sua casa, estuprou-a e a estrangulou até a morte. Desmembrou seu corpo e dispensou as partes do corpo no lago. Com o desenrolar das investigações, nós havíamos recuperado pornografia infantil do computador dele. Eu tinha fantasia de ter relações sexuais com uma garotinha. E, como ele nos disse em sua confissão, eu cheguei a um ponto onde eu sentia que precisava agir e realmente fazer sexo com uma criança. Ele descreveu como chegou no metrô
e que sua intenção era jogá-la no cais de Toronto. Foi quando ele percebeu que a mala estava vazando sangue. Ele simplesmente desceu do metrô e sumiu. Foi um momento em que ele pensou que fosse realmente ser pego. Quando terminamos de ouvir sua confissão, fizemos o que normalmente fazemos, que é tirar fotos para mostrar que ele não tinha marcas, arranhões, hematomas, nada. E ele nos mostrou uma cicatriz em forma de ferradura ou arranhão, incrustada no seu antebraço, e ele nos descreveu que, quando ele estrangulava a Holly, ela lutou de volta. E é arrepiante pro Al e eu ouvirmos isso, e agora entender onde pegamos nosso perfil de DNA quando a Holly lutou por sua vida em seus últimos momentos. No julgamento, a confissão aberta e a prova concreta do DNA ajudam a garantir a sentença máxima sob a lei canadense. Prisão perpétua, sem direito a condicional, por 25 anos. Baseado nos atos hediondos e no fato de envolver uma garotinha inocente, ele nunca mais vai ver a luz do dia, nunca mais vai sair da cadeia. E se pudermos fazer algo para garantir isso, estaremos lá para testemunhar em sua audiência de condicional e garantir que ele não saia. A Holly foi quem sofreu aqui. Sacrificou sua vida. A Holly foi torturada antes de morrer. Eu creio que ela mereça ser lembrada. Tá pronto? A última vez que joguei flores aqui foi há 14 anos. Significa muito para nós poder fazer isso de novo. Voltar às cenas e aos locais é muito emocionante. E traz de volta um monte de memórias bem tristes. Esse caso deixou uma marca na minha alma que eu posso dizer que provavelmente nunca vai sair. Na carta, ela colocou esses adesivos que brilham no escuro no verso da carta e queria que eu olhasse para aquilo, por exemplo, à noite, quando eu sentisse saudade dela ou sempre que eu quisesse pensar nela. Quando eu vejo o céu à noite, eu penso na Holly porque eu sei que ela está olhando por mim.